Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e Ele a toda a sua família. Espero que na mensagem de hoje você medite na palavra de Deus e entenda que Jesus, Ele na cruz do Calvário, Ele produziu inúmeras e incalculáveis bênçãos, maravilhas para as nossas vidas. E o tema da mensagem de hoje vai ser justamente sobre isso, os benefícios da cruz de Cristo. Os benefícios que o Senhor Jesus gerou no momento em que Ele assumiu a minha e a tua culpa, assumiu o meu e o teu pecado e morreu na cruz do Calvário por amor de nós para nos salvar. E essa salvação ela produziu inúmeros benefícios para a vida do cristão, que com certeza somente com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é que podemos compreender esta doutrina de suma importância que é a cruz de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, e versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu falo na cruz de Cristo, eu não me refiro à cruz de madeira que Ele carregou nas costas, como está escrito lá no livro de João, no capítulo de número 17, e capítulo 19, versículo 17, onde João registra em seu livro justamente isso, e diz: e levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Não é esta cruz de madeira que eu estou me referindo. Quando falo da cruz de Cristo, estou me referindo ao seu sofrimento, aquilo que ele passou, aquilo que ele suportou por amar a mim e a você. Abra a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ver uma das características desse sofrimento de Cristo, a qual Paulo ele usa o termo a cruz de Cristo. Então, Filipenses, capítulo de número 2, vamos ver aqui alguns textos da palavra do Senhor, e assim juntos vamos meditando cada vez mais na palavra de Deus. Então, Filipenses, depois de Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 5 ao versículo 8. Observe que o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo ele obediente até a morte, e morte de cruz. Quando falo da cruz de Cristo, estou me referindo justamente da sua humilhação, do sofrimento dele. Quando falo na cruz de Cristo, eu falo o que está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 9, quando Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, ele diz, capítulo 8, verso de número 9, ele diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Observe que Paulo está dizendo que Jesus ele era rico, mas ele se fez pobre, ele se tornou pobre por amor de mim, por amor de você. Então, quando eu falo da cruz de Cristo, eu estou me referindo ao que está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 17, onde o próprio Jesus, ele, naquela ocasião, ele se irritou com alguns que estavam ali. Mas ele não se irritou por qualquer coisa, ele se irritou por conta da incredulidade daquelas pessoas.
Mateus 17, versículo 16 e 17 diz: E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Quando se fala da cruz de Cristo, é justamente isso. O que ele suportou por amor de mim, por amor de você. Ele se humilhou-se a si mesmo. Ele era rico e se fez pobre. E ele suportou a incredulidade de muita gente. Inclusive, no livro de João, no capítulo de número 7, diz o texto, no versículo 5, que até os seus irmãos não criam nele. Diz o texto, João 7,5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagine você falar algo, né, com todo carinho, com todo amor para alguém, e aquela pessoa não acredita no que você fala, não acredita no que você diz. Isso promove uma angústia, uma tristeza na alma. E Jesus ele suportou todos esses tipos de sofrimento, emocional, físico, psicológico, enfim, tudo por amor de mim e por você. Então, quando eu falo da cruz de Cristo, eu estou me referindo ao seu sofrimento. Abra ainda a sua Bíblia no livro de Isaías, onde nós lemos, no versículo de número 5, capítulo 53, e versículo de número 5, diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, o texto está nos mostrando que ele pagou um preço que não devia. Falei em outros vídeos, né, que o pecado, Deus ele se ira por conta do pecado, porque o pecado separou o homem de Deus, o pecado aprisiona o homem, o pecado exclui o homem dos céus, o pecado dá o direito ao diabo a se tornar proprietário daquela pessoa. Então, o pecado, para quem vive no pecado, a recompensa, o salário é a morte. Mas diz o texto aqui em Isaías 53, verso 5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele assumiu a minha culpa, assumiu a tua culpa. Então logo ele pagou um preço que não devia. Quando eu falo na cruz de Cristo, eu estou me referindo justamente, versículo 12 do capítulo de Isaías, diz que pelo que lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E é essa parte agora que eu vou ler. E ele foi contado com os transgressores. Jesus ele foi considerado um criminoso. Lá em Lucas, no capítulo de número 22, a mesma passagem que acabamos de ler em Isaías, está lá em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 36 ao 38, diz o texto: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhe Jesus, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: Basta. Qualquer pessoa que fosse encontrada naquela época com espada na mão era tido como um transgressor, como um rebelde, como alguém que queria promover uma rebelião. Então logo, quando encontraram Jesus e essas espadas estavam ali, era a prova do crime para condená-lo como um transgressor. Foi isso que Isaías falou lá em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 12. Foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi considerado um criminoso. Jesus, ele suportou tudo por mim e por você. E é justamente tudo isso que ele suporta que Paulo ele fala que é a cruz de Cristo. O sofrimento de Jesus, ele foi humilhado, ele se humilhou, ele sendo rico se fez pobre, ele suportou a incredulidade, pagou um preço que não era dele,
foi tido como um criminoso. Então, tudo isso ele fez por mim e por você. Em Isaías 53 é muito claro em nos mostrar no versículo de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E no versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E na continuação do versículo 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Quando se fala no sacrifício de Jesus, na cruz de Cristo, este sacrifício dele gerou para nós benefícios inumeráveis, benefícios incalculáveis. Mas antes de entrarmos nesses benefícios, quais os benefícios que foram gerados na cruz do Calvário, a gente tem que entender que assim como Cristo carregou a sua cruz, teve o seu momento de sofrimento, suportando tudo por amor de nós, nós como cristãos também devemos carregar a nossa cruz. E quando se fala de cruz, é justamente o que Jesus passou. Veja o que diz em Lucas, capítulo de número 14, e o versículo de número 26 e 27. Lucas ele nos mostra aqui que a cruz do crente significa justamente a renúncia, né, de forma voluntária e total para servirmos a Cristo. Então é a renúncia voluntária e total para seguirmos a Cristo. Observe, Lucas 14, versículo de número 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está mandando ninguém aqui aborrecer o pai ou a mãe. Não é isso. É porque quando alguém toma a decisão em aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se tornar um crente, pode observar que às vezes um parente, um amigo, ele se aborrece com isso. E muitas vezes começa até a zombar, a criticar porque aquela pessoa tomou essa decisão. Jesus está mostrando que é necessário você suportar afrontas, muitas vezes até mesmo da própria família, se quiser ser um discípulo de Cristo. Por isso ele diz, em qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Suportar a afronta por amor de Cristo e seguir após ele, como diz o texto. Então a cruz do crente nada mais é que a renúncia, né, de forma voluntária para servir ao Senhor. Assim como Jesus ele suportou a cruz do Calvário, né, por amor de nós, nós também devemos suportar as afrontas, a adversidade, tudo por amor a Ele. E é justamente esse ato, né, esse suportar essas adversidades que surgem sobre cada um de nós, que chama a cruz nossa que devemos carregar. Então, os benefícios que a cruz de Cristo nos trouxe, não é somente isso, não. Sermos semelhantes a Ele. Diz o texto que nós vamos ser seus discípulos, seus alunos, seus aprendizes. Seus aprendizes. Né? Mas os benefícios maiores, por conta do que Cristo passou por nós, vamos ler agora. Então veja que existe uma recompensa para aqueles que abandonam todas as coisas por amor de Jesus. E nós mesmos, por nossa própria conta, não tínhamos condições alguma de adquirirmos absolutamente nada. Mas ele, como diz Isaías, voltando lá, ele deixa muito claro, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então ele suportou tudo por amor de nós. A única forma de salvar uma vida era uma vida por outra. E se você olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que os sacrifícios que eram feitos, né, o animal que era oferecido no lugar do pecador, ele tinha que ser perfeito,
não poderia ter mancha, defeito algum, representando justamente a natureza de Cristo, sendo perfeito, sem pecado. E ele se ofereceu por amor de nós. O preço que Jesus pagou, ninguém na face da terra, nem nos céus nem na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pela pessoa de Cristo. Por isso que lá em Apocalipse, quando os anciões, os anjos, começam ali a louvar, ele diz: bendito é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E pelo seu sangue ele comprou para Deus povos de todas as raças, línguas, tribos e nações, e a ele a honra, a glória, o louvor, porque ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Na visão que João teve ali no Apocalipse. Somente Jesus fez isso, somente Jesus ele pode realmente salvar a humanidade. Por isso que não existe outro caminho. Ele mesmo falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas os benefícios que a cruz de Cristo gerou. Vamos para a carta aos Efésios, no capítulo de número 1. E aqui nós vamos observar algumas bênçãos que a cruz de Cristo gerou para cada um de nós. Os benefícios da cruz de Cristo. Vamos ler, eu vou ler aqui, é claro que na ordem, não vou ler aqui na ordem, mas apenas para que a gente compreenda quais foram os benefícios que o sacrifício de Cristo, que ele suportou, gerou para cada um de nós que crê em seu nome, e que anda segundo a sua vontade, seguindo os seus passos, andando conforme ele andou. Como diz lá na carta de Pedro, vamos ler antes de entrar sobre essa questão dos benefícios. Vamos ver aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo de número 21. Olha o que o texto diz. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. O que o texto é claro, está bem claro aqui, mostrando que se Jesus suportou tudo por amor de nós, nós também devemos suportar tudo por amor a Ele. Ok? Quais foram os benefícios, então, que o sacrifício de Cristo gerou para cada um de nós? Em Efésios capítulo 1, e o versículo de número 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Será que dá para a gente enumerar isso aqui? E pelo menos ter uma noção real da coisa? Porque o texto é claro que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, logo em Jesus, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos espirituais? Eu vou citar algumas aqui, que com certeza, por mais que eu tente mostrar na Bíblia, com certeza vai muito mais além do que a gente pensa ou imagina. Veja aí em Colossenses, capítulo de número 2. Está começando a chover aqui agora, mas graças a Deus por tudo. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13 e o versículo de número 14, diz o texto. Veja um dos benefícios. Primeiro nós vimos que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E vamos ver algumas bênçãos espirituais a qual nós recebemos, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário gerou para nós essas bênçãos espirituais. Colossenses 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas.
Veja que o texto é muito claro que nós estávamos mortos, separados de Deus, por conta dos nossos pecados. Mas Ele vivificou, ou seja, nos ressuscitou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas. E versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Glória a Deus! O texto é muito claro em nos mostrar que além de mortos espiritualmente que nós estávamos, separados de Deus, diz o texto que Ele perdoou todas as nossas ofensas e riscou ou rasgou a cédula, a promissória que era contrária a nós, a promissória que era dívida, né? A dívida que nós tínhamos com Deus, Ele pegou e rasgou, cravando-a na cruz do Calvário. Então, nós podemos observar aqui que um dos benefícios, né, gerado pela cruz do Calvário, pela cruz de Cristo, é esse. Além de obtermos todas as bênçãos espirituais, o texto vai nos mostrando que estávamos mortos, agora somos vivos. Estávamos separados, agora juntos de Deus. E aqui diz, todas as ofensas, todos os nossos pecados apagados, ou seja, toda a dívida que nós tínhamos, Jesus pegou e rasgou, cravando na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios ainda, no capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Olha o que diz, um outro benefício que a cruz de Jesus nos concedeu. Né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A partir do momento em que você se torna um filho de Deus, você passa a ter esses benefícios, essas maravilhas espirituais que Ele nos concedeu, né, por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. Capítulo 1, verso 7. Em Jesus, em quem temos a redenção, a libertação. Redenção quer dizer redimir, libertar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A libertação do pecado. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 6, versículo 16 ao 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Jesus. Observe que, além das bênçãos espirituais que nós adquirimos da parte de Deus por conta do sacrifício de Cristo, nós vimos que a dívida que nós tínhamos com Deus, né, ela foi cancelada, ela foi rasgada, a promissória Jesus cravou na cruz, a remissão dos nossos pecados, a liberdade que nós temos. Éramos presos por conta do pecado, mas agora já não somos mais, porque passamos, como diz o versículo 18, do capítulo 6 de Romanos, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No versículo 22 diz, mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1. Uma outra bênção espiritual que nós recebemos da parte de Deus por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Veja o que diz Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. E Ele nos tirou, Ele quem? Jesus. Ele nos tirou da potestade das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Saímos das garras de Satanás, do domínio de Satanás, para entrarmos no domínio de Deus. Saímos da jurisdição das trevas para entrarmos no reino da luz. É isso que o texto está nos mostrando. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Vamos ver um outro benefício que a cruz de Jesus gerou para cada um de nós. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Esse texto é lindo, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de um homem ter paz com Deus, e quando fala em ter paz com Deus aqui, a palavra paz, ela são duas palavras, né? Uma em hebraico é shalom e a outra em grego é eirene, né? Tanto shalom como eirene tem o mesmo sentido, que quer dizer quitação, ausência de saúde, ausência de enfermidade, saúde, né? Ausência de dor, paz, enfim, quitação, né? Não débito. Então é justamente isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. É Ele que nos concedeu essa paz. Foi isso que nós lemos lá em Isaías 53. Diz que o castigo que nos traz a paz, ou seja, o sofrimento que Ele suportou, foi que gerou a paz para nós. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A única forma de termos paz com Deus é sermos justificados diante dele. E o preço que Deus exigiu foi muito alto. Uma vida por outra, e ser humano nenhum teria condições de fazer isso. Mas Jesus, quando resolveu fazer isso por mim e por você, pela fé nele, diz o texto, nós somos justificados diante de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, nós somos justificados. Temos paz com Deus pela fé em Jesus. Abra sua Bíblia aí ainda em Romanos, versículo 1 nós lemos, né? Vamos ler o versículo de número 10. Olha o que nos mostra. Além da justificação que nós temos diante de Deus, justificação é nos tornar justos diante do Senhor. É como se nós não tivéssemos pecado em nenhum momento da vida. Fomos justificados pela fé em Cristo. Então, quando cremos em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Como Deus passa a olhar para nós como se nós nunca tivéssemos transgredido contra Ele. E olha o que diz no versículo 10 do capítulo 5. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, além da libertação do pecado, além da paz que nós temos com o Senhor, além de todas as bênçãos espirituais em regiões celestiais, além de sairmos do domínio das trevas para o reino da luz, diz o texto, que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Pela morte de seu Filho, foi a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, a cruz de Jesus, foi quem gerou esses benefícios para cada um de nós. Pela morte do seu filho, ele nos reconciliou. Muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É Jesus quem nos reconcilia com Deus. Como é maravilhosa a reconciliação, não é verdade? Imagine se reconciliar com Deus. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo de número 12. Os benefícios da cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa a humilhação que ele suportou, ele sendo rico que ele se fez pobre, a incredulidade que ele enfrentou de muita gente, o preço que ele pagou não sendo dele, foi tido como um transgressor, e tudo isso
Ele fez por amar a mim e a você. E assim Ele nos concedeu todas as bênçãos espirituais, nos reconciliando consigo, perdoando as nossas dívidas, nos concedendo a paz, nos libertando do pecado, nos tirando das trevas. Aleluia. Veja o que diz em Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo, antes, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, agora estáis perto. Glória a Deus. Nos aproximamos de Deus. O sacrifício de Jesus nos promoveu uma união com Deus, a reconciliação com Deus, a paz com Deus, a quitação da dívida com Deus. Em João, capítulo de número 19, olha o que diz o texto, João, capítulo 19. João, capítulo 19, e o versículo de número 30. Essa passagem aqui é linda demais. O sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, né, nos proporcionou todas essas bênçãos. Veja o que diz João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta palavra que está consumado no grego é tetelestai, que quer dizer está concluído, está pago, está quitado. A dívida que eu e você tinha, Jesus pagou na cruz. E naquele momento, antes de entregar o seu Espírito, antes dele falecer, antes dele morrer ali, ele disse: está quitado, está pago. Aleluia. Jesus pagou por mim, por você. E olha o que ele nos fez. Veja aí, Efésios 1, versículo 4 e o versículo 5. Efésios 1, versículo 4 e o versículo 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que o texto está nos mostrando? Que ele nos tornou propriedade dele, filhos dele. Veja que lindo, o sacrifício de Jesus, ele promoveu todos esses benefícios. O primeiro que nós lemos foi todas as bênçãos espirituais. O segundo, o perdão da dívida. O terceiro, a reconciliação dos pecados. O quarto, a liberdade do domínio das trevas. O quinto, nós falamos sobre a justificação diante dele. O sexto, nós falamos sobre a reconciliação. O sétimo, ele nos aproximou de Deus. O oitavo, ele nos tornou filhos. Ainda tem mais. Romanos 5 e 8. Romanos 5 e 8. Olha o que o texto nos mostra. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele quem? Por Jesus, salvos da ira. Porque Deus há de derramar a ira dele sobre a terra, sobre todos aqueles que não querem dar ouvidos à voz de Deus. Veja o que diz em Salmo, capítulo 9. Salmo, capítulo 9. E se não me foge a memória, é o versículo 17. Observe que o sacrifício de Cristo, ele nos livra da maldição
e da ira de Deus. Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas olha o que ele diz em Romanos. Aqueles que pela fé em Cristo, olha o que ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Logo, ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para a condenação eterna. Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. A única forma de ser justificado diante de Deus é pela fé em Cristo. E essa fé em Cristo, ela está inserida nessa palavra fé, está inserida a questão da renúncia. É necessário renunciar às coisas que contrariam a vontade de Deus. Está inserido, e por conta disso, a fé, né? Que eu preciso crer. E também a obediência. Então, renúncia, fé e obediência. Quando junta essas três palavras, ela está incluída na expressão fé. Nessa expressão aqui que está dizendo aqui. E logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a fé, ela não é apenas crer que Deus existe, que Jesus fez o que fez por nós. Não. Temos que renunciar, suportar todas as coisas por amor a Ele. Carregarmos a nossa cruz assim como Ele fez, por amor de nós. E os benefícios não parou ainda. Veja aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha que coisa linda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão em Jesus, Ele tem a aquisição da salvação. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Deus, Ele não nos destinou para a ira. Olha o que diz aqui agora em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Os benefícios que Jesus gerou na cruz do Calvário para todos aqueles que nele creem. Gálatas, capítulo 3, verso 10 ao 13. Olha o que diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os judeus, quando viram Jesus pendurado no madeiro, na cruz, eles nunca iriam aceitar que ele era o Cristo. Porque todos que eram mortos na cruz do Calvário, na cruz, aliás, né, era tido como amaldiçoado por Deus. Por isso que até hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias. E eles não aceitam, né, essa hipótese de ter sacrificado o próprio Cristo. Mas eles não entenderam que Isaías havia falado que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que o castigo que estava sobre ele é que nos trariam a paz. Eles não entenderam isso. Mas nós não, nós temos um grande privilégio. Além de termos a Bíblia, né, que nos orienta, que nos mostra de forma muito clara que tudo que Jesus fez, tudo que ele suportou, a humilhação, a incredulidade, né, ele humilhou-se a si mesmo, sendo rico se fez pobre, enfim, suportou tudo,
foi considerado como um ladrão ou como um malfeitor, enfim, pagou o preço que não era dele, suportou tudo isso por amor de nós. E temos a Bíblia para nos orientar e nos mostrar as maravilhas que nós adquirimos, né? E não fizemos absolutamente nada, porque a salvação é de graça. Por isso que Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom ali, dádiva, presente de Deus, é gratuito. É gratuito para mim, para você. E a partir do momento em que você crê nesse Jesus, entrega a sua vida para esse Jesus, você passa a ser portador de todas as bênçãos espirituais. O cancelamento da dívida, a justificação diante de Deus, a paz com Deus, né? A aproximação de Deus, a justificação diante dele, a liberdade do pecado, a libertação do pecado, a libertação das trevas. Enfim, você passa a ser propriedade dele, filho dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha o que diz ainda Tessalonicenses capítulo 4. Ele nos liberta mesmo da maldição, né? Nos livra da maldição e da ira de Deus, porque Deus vai derramar a ira sobre a face da terra, sobre todos aqueles que não quiseram dar ouvido a esta palavra, não quiseram aceitar a última chance de Deus para a humanidade, que é Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que diz, versículo 13 e 14. Mais um benefício que Jesus nos concede, né? O sacrifício de Cristo, ele abriu uma porta, escancarou uma porta. E grande, né? Mostrando o que ele é capaz de fazer, o que ele foi capaz de realizar para cada um de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14. Olha o que Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já partiram, já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que o texto está nos mostrando é que o sacrifício de Jesus na cruz nos garante a ressurreição. Aleluia. Nos garante a ressurreição, porque assim como ele morreu e ressuscitou, ele também ressuscitará todos aqueles que nele creem. Glória a Deus. E para terminar, eu estou dizendo aqui que eu estou só apenas mostrando alguns pontos, alguns benefícios que a cruz de Cristo nos gerou. Veja aqui em Tito, capítulo 3, e o versículo de número 4 ao 7. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Os benefícios da cruz de Cristo. Os benefícios que Jesus produziu no momento em que ele resolveu assumir a minha e a tua culpa. O sofrimento de Jesus, enquanto aqui esteve, gerou para mim e para você, que já entregou a vida para ele, nos concedendo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as quais são, vou repetir, todas as bênçãos espirituais, o perdão da dívida, a remissão dos pecados, a liberdade do domínio das trevas, do domínio de Satanás, para o reino de Deus, para o reino da luz, a justificação diante de Deus, né, que éramos culpados, agora já não somos mais, somos justificados, a reconciliação com Deus, éramos inimigos, mas agora estamos reconciliados com o Pai.
Não éramos filhos nem propriedade dele, mas passamos a ser filhos e propriedade. Ele nos livrou da maldição e da ira, porque todos aqueles que estão no pecado, debaixo do pecado, estão debaixo da ira de Deus. Mas Jesus, a partir do momento que entrou em nossas vidas, ele nos proporcionou todas essas bênçãos. Nos consola ainda, inclusive, em momentos de perseguições. Olha que coisa linda, eu me lembrei agora, na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número... Antes de ler a carta aos Coríntios, vamos ler Gálatas 6 e 12. Gálatas 6 e 12, olha o que diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para que não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que o texto está nos mostrando aqui é que, quando nós tomamos a nossa cruz, como Jesus disse, né, que é necessário que aquele que o siga, né, tome a sua cruz e o siga. Assim como Cristo, né, tomou a sua cruz, assumiu, né, um compromisso para conosco, suportando todas as afrontas por amor de nós devemos fazer o mesmo por ele. Mas olhe que Deus ele nos dá livramento em momentos de perseguição. O que está dizendo Gálatas 6 e 12? Vamos ler de novo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que havia um grupo aqui de cristãos, ou que se diziam ser crentes, que não queriam ser perseguidos por conta da cruz de Cristo, por amor a Cristo, não queriam. Mas aqueles que se prontificam a seguir a Jesus e a assumir um compromisso com ele, olha o que acontece. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número... Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Paulo está mostrando que, primeiro, ele louva a Deus, né? Louva a Jesus aqui pelas suas infinitas misericórdias, né? E diz que Deus é o Deus de toda consolação. E aí ele diz que nos consola em toda tribulação, para que, assim que somos consolados por Deus em momentos difíceis, ele diz que com esse consolo que Deus nos dá, nós adquirimos experiência para consolar outros que porventura estejam passando pela mesma situação. Aí ele diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então logo o sofrimento de Jesus, né, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós, também nos gerou consolação em momentos aliás, vou ler aqui novamente para não perder o raciocínio. Diz justamente o quê? Que, versículo 5, porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Observe que quando ele diz que as aflições de Cristo, ele está falando do sofrimento de Cristo. O que Cristo suportou gerou para nós um benefício de quê? De consolação. Porque assim como sobejou, né, como diz aqui, que foi abundante as aflições de Cristo, sobre nós nos gerou também consolo de Deus. E aí ele fala no versículo 4, dizendo que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem com alguma tribulação. Com a consolação que recebemos de Deus, nós também temos condições de consolar outras pessoas. Mas o texto é claro que mostrando que Cristo, em Cristo,
nós adquirimos esse consolo de Deus em momentos de angústia, em momentos de perseguição, em momentos de tribulação. Deus nos consola. Glória a Jesus. Olha o que diz no capítulo 2 e verso 14. 2 e 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, vencer em Cristo. Jesus, ele nos dá a vitória. Glória a Deus. Então, amados, o sacrifício de cruz, o sacrifício de Cristo, me perdoe, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário gerou para mim e para você todos esses benefícios que acabamos de estudar aqui. Então, o que me resta dizer para você que está caminhando, né, na presença de Deus, é o que está escrito lá em Apocalipse. Quando fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E você, meu querido, minha querida, que ainda não entregou sua vida para Jesus, no momento em que você assim o fizer, todas essas bênçãos espirituais passarão a ser suas. Não porque eu mereci, as recebi. Não porque você mereça. Né? Porque todos nós pecamos. Romanos foi muito claro, 3:23. Todos estavam afastados da glória de Deus. Mas aqueles que pela fé em Jesus, né, se achega a Deus, são justificados pela fé, têm paz com Deus, são reconciliados com Deus, a dívida não existe mais, passamos a ser propriedades de Deus, passamos a estar perto de Deus, passamos a ser filhos de Deus, sermos consolados por Deus, termos a garantia e certeza de ressurreição e, por fim, a certeza de vida eterna. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine e que possamos compreender melhor essa doutrina, né, que é a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, o que ela nos promoveu, né, a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Ele. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Faça essa decisão enquanto é tempo, porque já falei em um vídeo anterior, né, que a nossa vida ela tem um tempo aqui na Terra. E a gente não sabe o tempo quando é que vai cessar esse tempo, quando vai acabar. Mas o dia se chama hoje. É isso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. E o verso de número 2, ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, se você está me ouvindo nesse momento, é porque você está com vida, obviamente, não é? Claro, não tem nem o que questionar. Mas o que eu quero dizer é que a chance, a oportunidade que você tem é agora. Porque daqui a pouco você não sabe o que há de acontecer. Então, se Deus está te dando essa oportunidade, este momento, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E a partir daí você vai ser, né, um beneficiário, né, um portador de todas essas bênçãos espirituais em que acabamos de ler aqui. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde e que não só você, mas toda a sua família seja abençoada, né, com a graça de Deus. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, agradeço a você que me acompanhou até aqui. E eu espero que o pouco que eu passei tenha sido de grande proveito para você. Então que Deus te abençoe mais uma vez e te ilumine em todo momento, ok? Os benefícios da cruz de Cristo são esses. Então, zele por ele, porque foi um preço alto. Pedro ele disse muito claro, nós não fomos comprados com ouro e com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.